paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer uma notícia para vocês, uma notícia que muitos ainda não sabem, muitos ainda esperam acontecer. É a divisão de Israel. Exatamente isso. A divisão de Israel, na verdade, não vai acontecer, já aconteceu. Essa divisão ocorreu em 1947. Exatamente isso. Em 1947, a terra de Israel foi dividida. Está em Joel 3:2, na parte B do versículo 2, aonde diz: e repartiram a minha terra. Para quem não sabe, a terra de Israel foi invadida por muitas vezes, desde a época de Babilônia até 1947, que foi quando a Britânia saiu para que Israel entrasse. Nenhuma delas dividiram a terra. Mas em 1947, com as Nações Unidas, que é a ONU, que se chama a Organização das Nações Unidas, elas decidiram criar 3 territórios dentro da terra de Israel. Um território árabe, um judeu e uma administração internacional, um território de administração internacional. Esses 3 territórios estão dentro da terra de Israel. Essa foi a partilha que foi feita em 1947. Partilha, irmãos. Partilha quer dizer divisão. Compartilhar é diferente de partilhar. Então foi uma partilha feita em 1947. Os judeus foram expulsos de suas terras no ano 132, como dizem, do imperador Adriano. Só que você vai ver em Isaías 66 algo tremendo. Isaías 66:5 fala assim, no verso 5: ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Para quem não sabe, Abraão teve 8 filhos. Ele teve um filho com a escrava, Agar, que foi Ismael. Teve um filho com Sara, que foi Isaque, o filho da promessa. E 6 filhos com Quetura. Porque quando Isaque se casou com Rebeca e teve 2 filhos dela, Esaú e Jacó. Esaú, ele se aliou a Ismael. E o povo se uniu. Então são considerados irmãos de Israel. Não descendente da promessa. São descendente de Abraão. Mas não passaram pelos 3 patriarcas. Porque Esaú, ele se unificou à linhagem de Ismael, que são os árabes. E Jacó seguiu a linhagem que Deus queria fazer, que foi a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Vocês entenderam? Esaú se aliou, se unificou com Ismael, seu tio, tornando assim famílias. São considerados irmãos. Vocês entenderam? Está dizendo Isaías 66? Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome. Isso aconteceu depois de Cristo. Os árabes expulsaram
os filhos de Jacó de Jerusalém, de sua terra, achando que estava fazendo um bem. Porque até então, naquela época, não existia Maomé, não existia o Islã. Naquela época, os árabes ainda criam em Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles criam ainda em Deus. Foi no ano 600 que a nova religião surgiu entre eles, a religião de Maomé, com um novo Deus chamado Alá. Porque o Deus dos céus, ele não admite mentira. Já Alá manda os seus servos mentir. Então você vê a grande diferença entre um Deus e o outro. Mas está dizendo que eles serão confundidos. Eles serão confundidos porque Deus disse. Houve 2 votações em 1947, no mês de novembro. Uma no dia 25, a outra no dia 29. Muitos pensam que Oswaldo Aranha deu o voto Minerva, mas isso não é verdade. Houve 33 votações a favor da partilha de Israel. 13 foram contra e 10 se abstiveram, não votaram. E uma se ausentou, que foi a Tailândia. Ela não participou da reunião, porque parece que teve problemas. Teve problemas lá no país dela. Então, 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. E uma ausência. Irmãos, olha o que está dizendo em Joel 3, na parte A. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. A parte B desse versículo já se cumpriu, tá? Que foi espalharam entre as nações, que isso foi no ano 132 ou 135, por aí. E repartiram, 1700 anos depois, repartiram a terra, cumprindo assim então a segunda parte da profecia. A primeira parte, que é a parte A, ainda se cumprirá. Ainda se cumprirá. Deus vai congregar as nações que espalharam e as que repartiram. E olha quem estará lá no Vale de Josafá, das que repartiram a terra: África do Sul, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bielorrússia, Canadá, Tchecoslováquia, Costa Rica, Dinamarca, Equador, Estados Unidos, Filipinas, França, Guatemala, Haiti, Holanda, Islândia, Libéria, Luxemburgo, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia, República Dominicana, Suécia, Ucrânia, União Soviética, Uruguai e Venezuela. Essas são as nações que Deus, o próprio Deus, reunirá lá no Vale de Josafá, para irem contra Jerusalém e ali Deus mostrar o seu poder para essas nações. Deus entrará em juízo ali com elas, por causa da sua herança, Israel. Coisa linda, né? Coisa linda, coisa maravilhosa. É o que Deus faz por esse povo. Então eu quero dizer para você que essa divisão que ocorreu em 1947, não sei o que passava no coração dessas nações, porque
Logo depois de um ano, as 5 nações árabes, que também faz parte da ONU, vieram guerrear contra Israel. Então, se elas faziam parte da ONU, fazem parte da ONU, por quê? Que as outras nações que votaram a favor de que Israel estivesse na sua terra deixaram eles irem contra Israel. Uma nação recém-nascida, bem dizer. Sabe, eu consigo ver uma maldade muito grande nesse contexto. Por quê? Porque se os árabes conseguissem exterminar ali aquela nação que acabara de nascer, as Nações Unidas iriam tomar posse daquilo. Você sabia disso? Por causa do território que elas criaram lá dentro. Elas criaram 3 territórios lá dentro. Então elas iriam administrar aquelas terras. Então você consegue ver, através dessa partilha, eu consigo ver isso. Uma armadilha tremenda. Mas, queridos, o que eles não contavam era com a profecia. A profecia de Isaías 66, que diz do 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz o menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. E olha que tremendo. Ainda Deus dizendo, através da boca do profeta: abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos os que amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela planteastes. Eu quero dizer para vocês, quando eu vejo, sabe, a guerra, a Segunda Guerra, o Holocausto, olha, eu choro. É de doer o coração no extermínio. E é de doer o coração quando você vê essa partilha de 1947 e as 5 nações indo invadir no ano seguinte. É como se você visse o intento de terminar o que Hitler não conseguiu terminar. Só que Deus deixa claro, quando ele diz: fecharia a madre? Diz o teu Deus. Fecharia a madre. Ainda que venham todas as nações da terra, Deus não vai fechar a madre, porque ele abriu e ela ficará aberta até o período dos 1000 anos em que o Senhor Jesus governará esta terra. Então a madre se fechará, porque essa terra não existirá mais. Quando terminar os 1000 anos, então Satanás será solto e a terra será destruída, porque ele virá contra Jerusalém, aonde o Senhor estará com os seus santos. Então a terra será destruída. Eles ainda virão contra Jerusalém, porque a guerra de Ezequiel 37 ainda vai acontecer. São 2 guerras em Ezequiel. Uma será frustrada com um terremoto, e a segunda acontecerá. Mas Israel não será vencida, porque Deus não vai fechar a madre. Então eu quero que você saiba disso. Você, teólogo, pastor, irmãos, missionários, que Israel já foi dividida, mas Deus não vai fechar a madre. Deus não vai fechar. A palavra que eu trago para vocês hoje, para que vocês estejam atentos aos acontecimentos, para que vocês estejam atentos ao que Jesus falou, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, que é o quê? O conhecimento. A ciência é o conhecimento das coisas. Nós estamos tendo esse conhecimento através da tecnologia,
que vem avançando a cada dia, e muitos, infelizmente, têm a tecnologia e não a utiliza. Uma ferramenta nas mãos de grande utilidade. Então é isso, meu querido. A paz do Senhor. E um abraço para todos. E que você possa fazer parte dessa família de Cristo. Amém.